Eles nunca foram deuses, nascidos sob céus alienígenas, enviados para uma missão que destruiria tudo. Você já conheceu os 8 reis, Alulim, Alaulgar, Enmanluana, governadores que administravam as cidades da superfície por dezenas de milhares de anos. Mas há algo que a lista de reis nunca menciona, algo que as tabuletas escondem nas entrelinhas. Os 8 reis eram administradores locais. Eles governavam cidades, supervisionavam a mineração, mantinham a ordem, mas eles não comandavam a missão. Acima deles, invisíveis para os humanos comuns, operavam os verdadeiros líderes da expedição Anunnaki. E no topo dessa hierarquia oculta estavam 2 nomes, Enki e Enlil. Eridu, a primeira cidade, onde Alulim sentava no trono, mas quilômetros abaixo dela, no Abzu, Enki trabalhava em experimentos que definiriam o futuro biológico da Terra. Nippur, uma cidade que nunca aparece na lista de reis. Por quê? Porque Nippur não era para humanos, era o centro de controle. E lá, Enlil observava tudo com a precisão fria de um general. Eles não eram deuses no sentido místico, eram comandantes de uma missão interplanetária. Mas antes de entender o conflito entre os irmãos, você precisa entender a linha do tempo completa. Você precisa saber de onde eles vieram e por que ficaram por tanto tempo. Nibiru, o planeta da passagem. Um mundo com uma órbita tão excêntrica que leva 3.600 anos terrestres para completar um ciclo ao redor do Sol. Para nós, 3.600 anos é a distância entre a Suméria e os arranha-céus. Para os habitantes de Nibiru, 3.600 anos é apenas um ano. Imagine viver em um planeta cuja órbita o arrasta para a escuridão do espaço profundo por milênios, antes de retornar brevemente ao calor do Sol. Os Anunnaki não tinham pressa. Eles mediam projetos em eras, não em décadas. Mas Nibiru enfrentava um problema crítico. Sua atmosfera estava se deteriorando. E a solução era o ouro. Não o ouro como símbolo de riqueza, mas ouro monoatômico. Partículas suspensas na alta atmosfera, refletindo a radiação e estabilizando o clima. Então eles olharam para fora e encontraram a Terra. Um planeta jovem, rico em água, oxigênio e ouro. Muito ouro. A Terra não era um lar, era uma mina. A primeira expedição chegou a cerca de 450 mil anos. 50 Anunnaki desceram em suas barcas celestiais, liderados por Enki, o filho primogênito de Anu, embora nascido de uma concubina. Enki era brilhante, visionário, fascinado pela vida. Ele viu a Terra não apenas como uma mina, mas como um laboratório infinito. Eles estabeleceram Eridu, a primeira base, não uma cidade de barro, mas um complexo de metal e cristal. Sob Eridu, Enki construiu o Abzu, seu laboratório subterrâneo onde as leis da biologia seriam reescritas. Por milhares de anos, tudo funcionou. Os Anunnaki, minas da Terra, processavam, enviavam de volta para Nibiru a cada passagem do planeta. Mas Anu, o rei de Nibiru, não confiava totalmente em Enki. Ele era brilhante demais, criativo demais, imprevisível demais. Então, poucos milhares de anos depois, Anu enviou seu segundo filho, Enlil, nascido da esposa oficial, o herdeiro legítimo. Enlil era tudo que Enki não era: disciplinado, estratégico, obcecado por ordem e controle. Ele via o universo como um sistema que precisava ser gerenciado com precisão militar. Anu dividiu o poder. Enki, senhor das águas profundas, responsável pela mineração, ciência e desenvolvimento tecnológico. Enlil, senhor do comando, responsável pela administração geral, segurança e cumprimento das ordens de Anu. Enlil estabeleceu Nippur, não uma cidade de exploração, mas um centro de controle. De lá, ele monitorava tudo, cada Anunnaki. A fase de mineração pelos Idigi, 445 mil a 300 mil anos atrás. Por 145 mil anos, o sistema funcionou. Os Anunnaki de classe inferior, os Igigis, faziam o trabalho pesado. Cavavam túneis profundos, operavam as máquinas de extração, transportavam minério sob calor escaldante e frio brutal.
Enquanto isso, Enki experimentava, estudava a vida terrestre, catalogava espécies e Enlil administrava, punia desvios do protocolo, mas o trabalho era brutal e, eventualmente, inevitavelmente. A rebelião dos Igigi 300 mil anos atrás. Os Igigi quebraram. As tabuletas descrevem o momento com clareza brutal. Os Anunnaki clamaram juntos. O trabalho é demais. Nossa labuta é pesada, nossa angústia é grande. Eles jogaram suas ferramentas no fogo, cercaram a residência de Enlil, ameaçaram queimar tudo. Enlil queria suprimir a rebelião com força, executar os líderes, reassumir controle. Mas Enki viu uma oportunidade, uma solução elegante que ele vinha desenvolvendo em segredo no Abzu. Por que não criar trabalhadores? Ele propôs ao conselho, seres biológicos híbridos que fariam o trabalho no lugar dos Igigi. Enlil se opôs imediatamente. Criar vida senciente para a escravidão? Os riscos são incalculáveis. E se reproduzirem sem controle? E se rebelarem também? Mas Anu, desesperado para salvar a missão, deu permissão. E Enki sorriu, porque ele já tinha os planos prontos. A criação da humanidade, 300 mil anos atrás. Enki desceu ao Abzu, mas ele não trabalhava sozinho. Ele chamou Ninhursag, a Senhora da Montanha, a engenheira biológica mais experiente da expedição. Se Enki era o arquiteto genético, Ninhursag era quem transformava código em carne viva. Juntos, eles trabalharam. Pegaram DNA dos primatas terrestres, os hominídeos que vagavam pelas savanas africanas, misturaram com material genético Anunnaki. Adicionaram inteligência, consciência, capacidade de seguir ordens complexas. As tabuletas descrevem 14 protótipos, 7 masculinos, 7 femininos, moldados por Ninhursag, gestados em câmaras biológicas ou nos úteros de deusas-mãe assistentes. Após 10 meses lunares, nasceram o Lulu Amelu, o trabalhador primitivo, o primeiro humano. Enlil observou com desconfiança crescente. São eficientes, ele admitiu, mas são muitos, e estão aprendendo rápido demais. Enki ignorou as preocupações e deu o passo mais controverso. Ele desbloqueou a capacidade de reprodução sexual autônoma. Agora, os humanos podiam criar mais humanos, sem supervisão Anunnaki, sem controle de Enlil. As tabuletas dizem que Enki amava suas criações, que via nelas não ferramentas, mas filhos. Ninhursag assumiu o papel de protetora, a grande mãe velando por seus filhos biológicos. Mas Enlil viu apenas o início do caos. Os humanos se multiplicaram, a missão expandiu, e os Anunnaki estabeleceram um sistema de governo indireto. Foram escolhidos 8 governadores, Anunnaki ou híbridos de primeira geração, para administrar as cidades da superfície. Alulim em Eridu, 28.800 anos de reinado. Alaulgar em Bad Tibira, 36 mil anos de reinado. E 6 outros reis em Larak, Sipar e Churupak. Você já conhece suas histórias? Como eles governaram por eras? Como Alaulgar criou quimeras e criaturas híbridas em Bad Tibira para trabalho nas minas. Mas o que você não sabia é que cada criação, cada experimento genético aprofundava o abismo entre Enki e Enlil. Enki via progresso, evolução, possibilidade. Enlil via apenas números fora de controle, e essa tensão, acumulada por 240 mil anos, estava prestes a explodir. Agora que você entende a linha do tempo completa, desde a chegada, há 450 mil anos até o reinado dos 8 reis, você pode entender a verdadeira profundidade do conflito. Porque o que começou como uma missão de mineração se transformou em algo muito maior, uma disputa filosófica sobre o destino da vida na Terra. Uma guerra fria entre irmãos que duraria centenas de milhares de anos e que terminaria em um dilúvio. Para entender Enki e Enlil, você precisa entender Anu. Anu era o rei dos céus, o líder supremo dos Anunnaki. Ele não veio à Terra na primeira expedição. Reis não fazem o trabalho sujo,
Eles enviam seus filhos. Mas Anu tinha um problema. 2 filhos brilhantes, cada um com talentos únicos, e nenhum deles confiava no outro. Enki era o primogênito, filho de Anu, mas não com a esposa oficial do trono. Ele era brilhante, carismático, criativo, mas aos olhos da corte de Nibiru, era o filho da concubina. Isso o marcou. Ele tinha o talento para liderar, mas não o direito legal. Enki se tornou obcecado por criar, por provar seu valor através de suas obras, não de sua linhagem. Ele via o universo como um laboratório infinito, onde tudo era possível. Enlil era o segundo filho, mas nascido da esposa oficial. E na cultura Anunnaki, linhagem legal valia mais que ordem de nascimento. Enlil era o herdeiro, o comandante designado. Ele foi treinado desde jovem em estratégia, comando, logística e ordem. Para ele, o universo era um sistema que precisava ser controlado com precisão absoluta. Onde Enki via possibilidades, Enlil via riscos. Onde Enki via filhos, Enlil via ferramentas que precisavam de manutenção. Desde jovens, os dois eram opostos. Enki era o cientista, fascinado por genética, química, biologia. Enlil era o estrategista, focado em eficiência, segurança e protocolo. Quando a missão Terra foi lançada, Anu tentou equilibrar. Deu a ambos poder, mas poder dividido. Em teoria, era uma parceria. Na prática, era uma competição que duraria centenas de milhares de anos. E quando Enki decidiu criar a humanidade sem total aprovação de Enlil, a rachadura entre os irmãos tornou-se um abismo. Vamos descer ao Abzu, o complexo subterrâneo sob Eridu, onde Enki passava a maior parte do seu tempo. As tabuletas descrevem câmaras de brilho, vasos de vida e mesas onde a carne era moldada. Não eram metáforas, era um laboratório de engenharia genética. Enquanto os 8 reis governavam na superfície, enquanto os humanos trabalhavam nas minas, Enki continuava experimentando. Ele não parou nos humanos, estudava tudo, cruzamentos, híbridos, limites da compatibilidade biológica. Há algo nas tabuletas que é impossível ignorar. Enki amava a terra. Ele passava horas observando o pôr do sol sobre o Eufrates. Estudava cada espécie de planta. Criava jardins que misturavam flora terrestre com sementes de Nibiru. Para Enki, a terra não era apenas uma mina, era um lar. E os humanos não eram apenas trabalhadores, eram suas criações mais preciosas. As tabuletas o chamam de amigo da humanidade. E isso não era retórica. Quando os humanos sofriam, Enki sentia. Quando eram punidos, ele protegia. Mas havia algo que Enki fazia no Abzu que nem mesmo Ninhursag sabia completamente. Ele estava selecionando linhagens, famílias humanas específicas com capacidades cognitivas superiores, treinando-as em segredo, transmitindo conhecimento que levaria milênios para a humanidade redescobrir. Matemática avançada, astronomia, metalurgia, medicina. Por quê? Porque Enki estava preparando a humanidade para algo, para o dia em que os Anunnaki partissem, para o dia em que os humanos teriam que sobreviver sozinhos. Enlil via isso como traição, como sabotagem da missão. Mas para Enki era amor paternal. Agora suba comigo. Venha para Nippur. Se o laboratório de Enki era caos criativo, Nippur era a ordem absoluta. No centro de tudo estava Enlil, o senhor do comando. Enlil não era cruel por natureza, ele era treinado. Para ele, a missão era clara: extrair ouro suficiente para salvar Nibiru, manter os trabalhadores funcionais e controlados, completar a operação e retornar. Simples, eficiente, sem margem para desvios emocionais. Mas então Enki criou os humanos e deu a eles reprodução autônoma. Enlil assistiu os números crescerem exponencialmente, de centenas para milhares. Se eles podem se reproduzir sem controle, Enlil argumentava nos conselhos: quanto tempo até que sejam mais numerosos que nós? Quanto tempo até que questionem por que trabalham para nós? Quanto tempo até que se rebelem como os Igidi? E ele tinha razão. Os humanos estavam aprendendo rápido demais.
As tabuletas descrevem a famosa queixa de Enlil: o barulho dos humanos me impede de dormir. Mas não era sobre sono, era sobre controle. De Nippur, Enlil monitorava tudo através de uma rede de observação que cobria todas as cidades. Mas agora havia tantos humanos que ele não conseguia mais rastreá-los todos. O sistema estava escapando das mãos. E para alguém como Enlil, perder controle era o maior pesadelo possível. Mas a gota d'água foi algo chamado a transgressão. Alguns Anunnaki, incluindo alguns dos 8 reis e seus subordinados, começaram a se misturar sexualmente com humanas. Dessa união nasceram os Nephilim, gigantes, híbridos de segunda geração com força física sobre-humana, mas vidas ainda mortais. Para Enlil, isso foi o fim. Os humanos não eram mais apenas trabalhadores. Enlil fez contato com Anu em Nibiru. A população humana está fora de controle. Os Anunnaki estão se misturando com eles. A linhagem pura está sendo diluída. A missão não pode continuar nessas condições. E então ele revelou algo que vinha calculando há séculos. A aproximação de Nibiru estava causando instabilidades gravitacionais na Terra. As calotas polares estavam se desestabilizando. E quando Nibiru passasse próximo novamente, haveria um cataclismo, um dilúvio global. E Enlil propôs algo impensável: deixar acontecer. Não avisar os humanos, não salvá-los. Reset completo. E Anu, relutantemente, concordou. O Conselho Anunnaki se reuniu. Enlil apresentou os dados. A evidência era irrefutável. O dilúvio viria. A questão era: o que fazer? Enlil exigiu: juremos todos em silêncio. Não avisaremos os humanos. Evacuaremos para as órbitas superiores. Esperaremos as águas passarem. Recomeçaremos com um sistema mais controlado. Ninhursag protestou: eles são nossas criações. Não podemos simplesmente... Eles são ferramentas. Enlil cortou: criaremos novos. Anu, via comunicação de Nibiru, deu a ordem final. Todos juraram silêncio. A humanidade não será avisada. Um por um, os Anunnaki juraram. Porque em uma pequena cidade chamada Churupak, governada por Ubaratutu, o 8º e último rei antes do dilúvio, vivia um homem. Um homem justo. Um homem que Enki havia treinado secretamente por anos. Um homem com linhagem genética superior. Um homem cujo nome ecoaria por toda a história da humanidade. Ziusudra, conhecido pelos acádios como Utnapishtim, conhecido pelos hebreus como Noé. Enki não poderia avisar Ziusudra diretamente. Ele havia jurado silêncio. Mas ele poderia falar com uma parede. As tabuletas descrevem a cena com precisão. Enki foi até a casa de Ziusudra à noite. Posicionou-se do lado de fora da parede de junco. E falou com a parede em voz alta, sabendo que Ziusudra estava do outro lado ouvindo. Parede de junco, ouça bem, desmantele sua casa, construa um barco, abandone riquezas, busque vida, rejeite posses, salve seres vivos, traga a semente de todas as criaturas para dentro do barco. Era uma ordem impossível, construir uma arca gigantesca, em segredo, em uma cidade governada por um dos 8 reis. Mas Ziusudra obedeceu. Quando o dilúvio passou e as águas baixaram, quando os Anunnaki desceram de suas naves em órbita, Enlil viu fumaça, fumaça de sacrifício, um humano oferecendo agradecimento aos céus. Impossível, todos deveriam estar mortos. E quando ele viu Ziusudra, sua família, os animais, ele entendeu. Enki, ele rugiu. Você traiu seu juramento. Você salvou a contaminação. Você condenou a missão. Mas era tarde demais. A humanidade havia sobrevivido. E a Guerra Fria entre os irmãos se tornaria guerra aberta. Os irmãos de Nibiru, Enki e Enlil, 2 lados da mesma moeda. Um via em nós potencial, o outro via apenas risco. Um nos amava como filhos imperfeitos. O outro nos via como ferramentas fora de controle. E quando deuses discordam sobre o destino de suas criações, mundos inteiros pagam o preço. O dilúvio não foi o fim, foi apenas o reset. A história continuaria.
Os Anunnaki permaneceriam na Terra por mais milhares de anos. Suas criações, nós, nos multiplicaríamos novamente. E o conflito entre Enki e Enlil moldaria cada civilização que surgiria das águas. Suméria, Acádia, Babilônia, Egito, todas carregavam em suas fundações a marca desse conflito primordial. Se você está acompanhando essa jornada pelos mistérios dos Anunnaki, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio. E me conta nos comentários, você acha que Enlil estava errado em querer o reset? Ou Enki estava sendo ingênuo ao proteger a humanidade? No próximo episódio, vamos descobrir o que aconteceu. O reset está próximo, o momento em que os Anunnaki quase apagaram seu próprio experimento. Esse episódio marca um ponto de ruptura fundamental na história da humanidade, e é a partir dele que muitas das narrativas antigas ganham um novo significado.